Livro dos Espíritos, capítulo 9. Intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Segunda parte. Questão 503. O espírito protetor que vê seu protegido seguir um mau caminho, malgrado seus avisos, sofre com isso e não lhe é uma causa de perturbação para a sua felicidade? Ele sofre por causa dos seus erros e o lastima, mas essa aflição não tem as angústias da paternidade terrestre, porque sabe que há remédio para o mal e que aquilo que não se fez hoje far-se-á amanhã. Questão 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo guardião? Por que quereis saber sobre nomes que não existem para vós? Credes, pois, que não há entre os espíritos senão aqueles que conheceis? De que modo, então, invocá-lo e não o conhecemos? Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior pelo qual tendes simpatia ou veneração. Vosso espírito protetor virá a esse chamado, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem entre si. Questão 505. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre realmente os das pessoas que usaram esses nomes? Não, mas de espíritos que lhes são simpáticos e que, frequentemente, vêm por sua ordem. Precisai de nomes, então, eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis cumprir uma missão pessoalmente, enviais vós mesmos um outro que age em vosso nome. Questão 506. Quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? Sim, porque frequentemente vós o conheceis antes de estar encarnados. Questão 507. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem-se encontrar os médios? Um pai, por exemplo, pode vir a ser o espírito protetor de seu filho? Ele o pode, mas a proteção supõe um certo grau de evolução, um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho pode ser ele mesmo, assistido por espírito mais elevado. Questão 508. Os espíritos que deixaram a terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e que lhes sobrevivem? Seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir. Questão 509. Os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores? Nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto aqueles dos homens mais avançados? Cada homem tem um espírito que vela sobre ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dai a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue o do espírito protegido.
tendo vós mesmos um Espírito superior que vela sobre vós. Podeis, a vosso turno, virdes a ser o protetor de um Espírito vos é inferior, e os progressos que o ajudastes a fazer contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não pede ao Espírito além do que comporta em sua natureza e o grau que alcançou. Questão 510. Quando o Pai, que vela sobre seu Filho, vem a reencarnar, vela ainda sobre ele? Isso é mais difícil, mas ele convida, no momento de despreendimento, um espírito simpático para o assistir nessa missão. Aliás, os espíritos não aceitam senão missões que podem cumprir até o fim. O espírito encarnado, sobretudo, nos mundos onde a assistência material está mais submetido ao seu corpo para poder ser inteiramente devotado, quer dizer, assistir pessoalmente. Por isso, aqueles que não são bastante elevados são, eles mesmos, assistidos por espíritos que lhes são superiores, de tal sorte que se uma falta por uma causa qualquer é suprido por um outro. Questão 511. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo, tendo em vista o compelir ao mal e lhe fornecer uma ocasião de lutar entre o bem e o mal? Ligado não é o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho quando encontram oportunidade. Mas quando um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, posto que espera ser escutado. Então, a luta entre o bom e o mal, e vence aquele que o homem deixa imperar sobre si. Questão 512. Podemos ter vários espíritos protetores? Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que se afeiçoam e se interessam por ele, como tem os que o assistem no mal. Questão 513. Os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão? Algumas vezes eles podem ter uma missão temporária, mas, o mais frequentemente, não são solicitados senão pela semelhança de pensamentos e de sentimentos no bem, como no mal. Parece resultar disto que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Sim, o homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja seu caráter. Questão 514. Os espíritos familiares são os mesmos espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? Existem muitas diferenças na proteção e na simpatia. Dá-lhes o nome que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Questão 515. Que se deve pensar dessas pessoas que parecem se ligar a certos indivíduos para os compelir fatalmente à perdição ou para os guiar no bom caminho? Certas pessoas exercem com efeito sobre outros uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso tem lugar para o mal, são maus espíritos dos quais se servem outros maus espíritos para melhor subjugar. Deus o pode permitir para vos experimentar. Questão 516. Nosso bom e nosso mau gênio poderiam se encarnar para nos acompanhar na vida de um modo mais direto? Isso ocorre algumas vezes. Frequentemente também, eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Questão 517.
Há espíritos que se ligam a toda uma família para proteger? Certos espíritos se ligam aos membros de uma mesma família, que vivem em conjunto e que estão unidos pela afeição, mas não creais em espíritos protetores do orgulho das raças. Questão 518. Sendo os espíritos atraídos para os indivíduos pela sua simpatia, o são igualmente para as reuniões de indivíduos em razão de causas particulares? Os espíritos vão de preferência onde estão seus semelhantes. Aí estão mais à vontade e mais seguros de serem ouvidos. O homem atrai para si os espíritos em razão de sua tendência, quer esteja só ou formando um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, pois, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados segundo o caráter e as paixões que neles dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. Resulta disso que o aperfeiçoamento moral dos todos, coletivos como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons que excitam e entretêm o sentimento do bem nas massas, como outros podem lhe insuflar as más paixões. Questão 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Sim, porque essas reuniões são individualidades coletivas que caminham com um objetivo comum e que têm necessidade de uma direção superior. Questão 520. Os espíritos protetores das massas são de uma natureza mais elevada que a daqueles que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas como dos indivíduos. Questão 521. Certos espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que dela se ocupam? Há espíritos protetores especiais e que assistem aqueles que os invocam, quando eles os julgam dignos. Mas que quereis vós que façam com aqueles que creis ser o que não são? Eles não fazem os cegos verem, nem os surdos ouvirem.